Aí começou, muito bem. Muito bem, boa noite a todos e todas aí. Professor Ciro Burgos, eu sou coordenador do curso de Economia, Logística e Empreendedorismo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa conversa com o senhor Rodrigo Pissetti. Já passo a palavra para ele se apresentar, e com o Arthur, que o Arthur ele tem uma experiência acadêmica bem produtiva, e ele também é estudante do nosso curso de Economia, então foi uma coisa muito legal, assim, encontrar com uma pessoa como o Arthur aí no curso, com a experiência profissional e acadêmica que ele tem, e aproveitar a experiência dele aí para falar com a gente hoje aqui, né? Que é um tema que interessa não só aos cursos que eu coordeno, mas interessa a todos os cursos aí da instituição de uma forma mais ampla. Então, tem vários cursos que vão depois receber essa gravação. A gente vai postar lá nos grupos, como a gente faz sempre, né? Então, professor Rodrigo, se quiser se apresente. Boa noite a todos. Eu sou o professor Rodrigo Pissetti. Eu sou coordenador dos cursos de marketing, marketing digital e produção multimídia. Uh, Estou muito interessado aí no que o Arthur vai falar para a gente, porque, na verdade, o curso de economia, a gente até estava brincando agora há pouquinho aqui que muita gente acha que é um curso das ciências exatas, né? Um curso como, sei lá, contábeis, mas é um curso realmente abrangente que explica até o marketing, né? A economia explica, tem essa interface forte com política, sociologia, até filosofia, né? É um curso que não é um curso aplicado, assim, né? Ferramental, mas ele é um curso de bastante reflexão e bastante conteúdo teórico. Então, é uma das áreas que eu mais gosto de ouvir. Quando alguém vem falar de economia, eu sempre procuro estar presente e participar. E eu acho muito interessante que o Arthur, já é formado, já tem doutorado em outra área, né? E ele é a prova de que a gente está num mundo hoje que a gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. A gente vai ter que, até o final da vida, estudar, né? Até eu brinco com os meus alunos que, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Você tinha uma pessoa formada em odontologia, ele ia exercer aquela função de dentista, e muito pouco ia mudar, né, na carreira dele, do que ele aprendeu na universidade. Mas hoje em dia, um dentista, o que que faz, né? Tem dentista que está fazendo aí harmonização facial, né? Eles têm tecnologias cada vez mais inovadoras, né? Na parte da área da atuação do dentista, né? E isso vale para todo mundo, vale para advogado, jornalista, psicólogo, né? Então, eu acho que ele representa bem isso, né? Que a gente está numa sociedade que tem que buscar conhecimento o tempo inteiro e fazer duas graduações, três graduações, dois mestrados, né? Partir para outras áreas, porque senão a gente fica para trás. Então, os dois motivos que eu estou aqui é por isso. Uma, para ouvir falar sobre a economia aí, né? Essa área que eu gosto bastante, e outra porque ele representa aí uma pessoa inquieta e preocupada com o conhecimento. Com certeza, né? E hoje o tema que vai ser discutido é um tema bastante interessante, né? Que envolve economia, que envolve direito, que envolve tudo, né? Que é essa questão da comunicação que a gente percebe com clareza aí, né? Então, Uhum. Arthur, fique à vontade. O Arthur, eu já falei um pouco dele, mas ele vai se apresentar. E daí é com você, e depois que você terminar a sua fala, a gente participa um pouco, eu e o Rodrigo, aí na discussão final. Perfeito? Perfeito. Boa noite, professor Ciro, nosso coordenador, com o cumprimento de todos que estão neste momento nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir através da gravação, né? É uma honra muito grande. Eu conversava com a minha esposa esse final de semana, né? Falei assim, puxa vida, que legal, né? Você faz o curso que eu estou gostando, o curso que eu tinha vontade de fazer, e por não digo um acaso, mas uma oportunidade, foi me oferecido um curso de pós-graduação da Unidom Bosco, né, do sistema SEB,
Na época a gente estava ali próximo ao pessoal que estava montando uma unidade aqui em Penápolis, onde eu estou agora. E eu falei assim, não, pós-graduação eu não quero. Eu vou fazer uma graduação. Tem economia? Tem, é essa mesmo. Rapaz, mas é mais 4 anos da tua vida. Não me interessa. Vamos lá, a gente acha caminhos para isso. E eu estou realmente muito feliz pela escolha, mais feliz ainda porque estamos já partindo para o final, para o último semestre. Então, cumprimento todos os meus amigos e dizendo que é uma honra muito grande como aluno, né? Eu me considero um aluno. É uma atividade de sala, né, professor Ciro? Colocou o aluno para fazer um debate, alguma coisa. É isso que eu estou me sentindo no momento. E o professor Rodrigo também, que muito gentil, né, me trouxe palavras muito bonitas, agradeço sobremaneira. E o senhor disse sobre inquietude, né? Primeiro que vocês já perceberam que a minha família não me deixa quieto. Então a inquietude já começa. Já passou o meu filho aqui, ele já quer não sei o quê, e a gente fala, fica quietinho. Então, mas a inquietude ela faz parte do meu ser. Isso eu deixo claro, né? Por quê? Porque eu tenho desejo de aprender áreas, né, que eu não tenho esse conhecimento, porém, sempre pensando num projeto de que tudo possa ter um liame, uma ligação, né? Então, quando eu sou advogado, né, sou advogado atuante, devo agora, em 2025, devo não, já fui convidado e já aceitei assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos da cidade de Araçatuba, que é uma cidade centro administrativa do estado de São Paulo, aqui da região noroeste. Então, eu tenho essa atuação no direito muito forte, uma grande paixão. Tenho, né, especialização lato sensu no direito, mestrado no direito, doutorado no direito. Eu também tenho pós-doutorado no direito. Mas olha só, a inquietude do cidadão. Quando, professor Ciro, eu fiz o meu doutorado, que a área de concentração na Universidade Presbiteriana Mackenzie era poder econômico, como que era? A minha área de concentração era os limites jurídicos, né, do poder econômico. Era isso que a gente trabalhava. Mas a área de concentração era direito político e econômico, né? Então eu fui para a área do econômico porque eu tive vontade de discutir, né, essa dualidade que existia da imprensa, do discurso de ódio e liberdade de expressão. Então eu parti de uma premissa do discurso da concentração econômica. Só que eu fui, então, né, alçado a estudante de créditos relacionados à economia. Teoria jurídica do mercado, né, desenvolvimento, né, Estado e desenvolvimento. Fiz parte durante todo o curso de um grupo de pesquisa chamado Estado e Desenvolvimento, né? Então, a gente tinha essa verve, né? E quando eu me formei, dentro desse doutorado em Direito Político e Econômico, eu falei assim, agora o meu próximo passo é fazer uma graduação em Ciências Econômicas. Porque qual era a minha cabeça, professor Rodrigo? Com um doutorado só, eu abro perspectiva para trabalhar no direito e na economia. Eu trouxe isso para mim. Eu falei assim, tanto é que confesso aos senhores que hoje na fundação pública que eu dou aula aqui em Araçatuba, na Faculdade de Direito, estão se retomando o curso presencial de economia, curso que já foi muito famoso na região aqui no Noroeste São Paulo, e eu recebi o convite para, quando isso ocorrer, né, ficar responsável para a história econômica, né, história do pensamento. Então, por quê? Porque o doutorado ele me deu essa perspectiva, né? Mas eu queria saber mais, eu queria entender melhor, e sempre sabendo que a área de atuação da minha paixão era a economia política, né? Então, desde o início da graduação, eu sempre dei muito mais espaço na minha agenda para as disciplinas, né, da economia política, da macroeconomia, do histórico do pensamento econômico, da economia brasileira e por aí vai, né? Formação econômica brasileira e tudo mais. Porque eu tenho, assim, planilha para mim é um negócio que me deixa horrorizado, né?
Mas eu acho que dá para depois, dentro da área jurídica e até acadêmica, trabalhar com essa parte humana, que é uma ciência humana, né? Essa parte humana da economia. Mas, voltando a isso, quando eu falei do doutorado, e justamente o motivo dessa palestra, ele nasceu em razão da minha tese de doutorado, na realidade, né? Tese essa que eu até passei para os colegas à época, professor Ciro, que fulminou, né, na publicação do livro, né? Ele foi recomendado a publicação pela banca examinadora, e a editora TOT, que é uma editora do Paraná, de Londrina, ela atua muito no direito, ela me convidou para publicar. Então, Concentração Econômica da Televisão e a Ressignificação do Discurso de Ódio é fruto da minha tese de doutorado, né? Mas, quando a gente fala de uma tese de doutorado, e aí eu já vou entrando, que eu preciso conversar com os senhores para não me delongar muito, mas quando a gente pensa em uma tese de doutorado, e todas as bancas que eu faço, que eu atuo, eu sempre falo assim, olha, uma tese de doutorado, geralmente é uma dor que o camarada que vai pesquisar está sentindo, né? Ou ele precisa descobrir a cura de alguma coisa porque ele precisa, porque aquilo é necessário para a sociedade, ou ele sente uma necessidade de entender um tema que ele precisa achar uma resposta para ele. E no meu caso não foi diferente, professor Ciro, porque a época, 2015, 2016, e nós estávamos muito naquele momento do golpe, do impeachment, da Dilma, aqueles movimentos em São Paulo, né, que o gigante acordou. Eu morava em São Paulo, na capital, naquela época, então eu presenciei muito isso. Acompanhei, cheguei aí a Paulista e tudo mais. Eu começava a pensar o seguinte, tá bom, a imprensa ela vende uma narrativa, né? Mas qual narrativa cola, qual narrativa não cola? Então, eu começava a pensar o seguinte, quem é o fiel da balança disso tudo? Foi quando eu comecei a pesquisar também sobre discurso de ódio. Porque a minha orientadora de mestrado, nós trabalhamos em judicialização da saúde, tinha nada a ver com o doutorado, mas ela era referência no Brasil, e é até hoje, a doutora Samantha Merflug, em discurso de ódio. Então, aquilo, ela me deu o livro dela de presente. Aí ela começou a falar assim, tá bom, a gente tem uma dualidade de liberdade de expressão e discurso de ódio. Quem que é o fiel dessa balança? Quem é o juiz? Quem o ser, a instituição que delimita o que é discurso de ódio e o que delimita o que é liberdade de expressão? Então, eu comecei a ter muitas angústias nesse sentido. Eu falei assim, eu vou pesquisar sobre isso. E começando a ler, foi onde eu saí das questões de... Depois eu voltei no pós-doc em saúde coletiva, mas eu saí das pesquisas de saúde coletiva, de judicialização da saúde, né, de entrega de medicamento, e eu entrei nisso. E eu tive um orientador que me acolheu no doutorado, o doutor Felipe Chiarello, que me acolheu, falou, cara, vamos pesquisar isso, tem tudo a ver com a nossa área de concentração, porque você consegue falar tanto da parte política, como você está conseguindo falar da parte econômica. E ele me abraçou. E aí nós fomos. Então, eu comecei a perceber, professor Ciro, e isso não é uma novidade, mas eu há 8 anos atrás, né, um novel mestre, eu comecei a ver o seguinte, puxa vida, né? É a própria grande imprensa que ela consegue fazer ser esse fiel na balança. E qual o fenômeno que traz a ela esse poder? Foi onde eu falei, não, é a concentração econômica. É a concentração econômica? É a concentração econômica. Mas aí, quando a gente vai lá para a Lei 12.529, que é a lei anticoncorrencial, né, a antitrust, e quando a gente vai trabalhar as ideias da concentração econômica, do CAD, você começa a ver que jamais uma Rede Globo de televisão, por exemplo, e eu falo aqui abertamente, porque no livro, no meu recorte metodológico, eu trabalho a ideia da Record e da Globo, porque a época, eu precisaria pesquisar melhor agora, mas a época eles eram consideradas as maiores emissoras em índice de audiência no Brasil e de retransmissoras também, com dados do livro, e eu quero deixar para os colegas aqui, se caso vocês não têm o livro e tenham curiosidade, eu posso repassar o PDF no nosso grupo. E eu comecei a pensar o seguinte, olha, existe algum fator que vai além a questão
jurídica da concentração econômica, professor Ciro. E eu fiquei incomodado com isso. Alguma coisa vai além do fator jurídico, do que o CAD entende sobre concentração, do que a lei antitrust entende sobre concentração, e eu comecei a pesquisar. Foi quando eu me deparei com a salvação da lavoura da minha tese, que foi um livro. Depois eu utilizei outros, como Violência Simbólica dele, mas eu me deparo com Pierre Bourdieu. E o Pierre Bourdieu, ele tem uma obra maravilhosa, eu separei porque eu falei, eu preciso mostrar, acho interessante, sobre a televisão. E ele trata aqui que o índice de audiência, ele é um fator de censura da própria emissora. A concentração econômica é censura. Eu falei assim, pronto, então eu vou, tese é tese, então eu vou dentro desses referenciais teóricos que eu estou apresentando a vocês aqui agora, eu vou trabalhar a ideia de que o índice de audiência, ele dentro do universo televisivo de meio de comunicação, e eu explico no livro, e eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso aqui, ele pode ser considerado como um fator de concentração. Tá? Então, a ideia foi justamente essa, fazendo aqui um aclaramento, contextualizando a ideia. Então, o livro, ele surge basicamente para entender, olha só, por que a Rede Globo de televisão e a Record TV, à época, as maiores audiências do país, comprovado com os números de Ibope e tudo mais no livro, elas conseguem proferir discursos de ódio e não perdem a concessão. Por quê? Porque o poder econômico que elas têm em mãos lhes dão o poder, porque poder econômico é poder, e poder, por definição da ciência política, é toda a condição de você influenciar e gerenciar a vida do outro, né? Então, ela tem o poder, né, através dos índices de audiência, de ressignificar a liberdade de expressão, ou melhor dizendo, o discurso de ódio em liberdade de expressão. Então, eu digo para os senhores que me ouvem aqui nesse momento, a economia está presente. Eu digo, viu, professor Ciro, professor Rodrigo, eu digo isso em toda... Eu já ministrei aula de direito econômico, o pessoal já percebeu essa veia, eu já fui lá para o artigo 170, fazer essas discussões, né, em sala de aula. Mas é que eu falo em sala de aula. O mundo, ele é gerido, ele é impulsionado por duas ciências, dois fenômenos, o fenômeno político e o fenômeno econômico. Ponto. E aí você tem o fenômeno jurídico, que ele tenta regular essas situações da vida em sociedade. Mas o político e o econômico é o que vai levando a vida aí adiante. Então, a importância de nós entendermos que num simples, não digo simples, mas numa questão de influência de massa, tem a questão econômica envolvida, você começa a perceber que a economia ela é um fenômeno, um fator humano que está presente em todas as áreas da nossa vida. Então, essa é a ideia. E eu tentei trazer isso para dentro da faculdade de economia, nessa conversa a qual eu fui convidado pelo professor Ciro e pelo professor Rodrigo. Enfim, quando eu começo a pensar em concentração econômica da televisão como fator de ressignificação de discurso de ódio, e vamos fazer um recorte, e daqui a pouco eu tenho aqui nas minhas anotaçõezinhas, do script que eu fiz, um momento destacado, rápido, para conceituar o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio, para entender como a televisão ela faz isso. A mídia concentrada. Tá? Mas vamos trabalhar com a seguinte lupa, a seguinte lente, de que falhas de mercado, porque concentração econômica é uma falha de mercado ela pode gerar problemas que vão além do mercado como o mercado que a gente conhece, que é aquele ambiente de vários atores fazendo trocas
e vários atores negociando, ela vai além. A concentração econômica, ela tem o condão de mudar uma eleição, de mudar uma ideologia, né? Então, olha onde a economia ela pode, como fatores econômicos e a economia ela bem articulada, ela bem trabalhada, ela pode ocasionar em uma sociedade como a nossa, tá? Tá todo mundo vendo aí essa discussão que o governo passado teve, o governo Bolsonaro teve com a Rede Globo, a Rede Globo derrubou, e o governo Lula agora também. Então, a gente sabe que concentração econômica te dá um poder, e se ela não for muito bem regulamentada e fiscalizada, ela pode trazer um problema gigantesco para a sociedade, tá? Então, pensa bem, quando a gente fala de concentração econômica, a gente está falando de uma falha de mercado. E a gente tem, né, as estruturas de mercado. Como a gente trabalha essas estruturas de mercado? E foi legal quando eu pesquisei, basicamente eu tinha outros autores, mas eu gostei de trabalhar com dois, e ao final no livro ali, no capítulo pertinente, eu coloco que a minha opção é pelo Fábio Nusdeu, tá? Porque o Fábio Nusdeu eu li lá no doutorado, gostei muito, ele tem um livro muito bacana que é Direito Econômico e Economia, é bem bacana, mas eu também trato do Pascoal Rossetti, do José Pascoal Rossetti, até porque o José Pascoal Rossetti, nós somos conterrâneos de cidade aqui, então a gente se conhece, a gente janta junto, viu, professor? Então, também fiz essa alusão, haja vista, né, ser um conterrâneo. Mas o Fábio Nusdeu, diferentemente dos outros, eu acho que é a classificação de estrutura de mercado que ela é mais enxuta e mais fácil de se entender. Ele vai falar do quê? Né? Do mercado perfeito, certo? Mercado imperfeito. Aí ele vai tratar, né, de outras estruturas, né, que a gente acha bem interessante as outras estruturas dele aqui, né? O oligopólio, o oligopsônio, né, e o mercado e o monopólio bilateral. Então, eu gosto muito dessa classificação, né? Por quê? Porque se a gente está falando de concentração econômica, a gente está tratando de uma falha nessa estrutura de mercado, tá? Concorrência perfeita, basicamente aqui, né, nós tivemos aulas maravilhosas do curso a respeito das estruturas, mas só dando uma pincelada rápida, né, a concorrência perfeita, e o próprio Fábio Nusdeu, ele diz na obra dele que é muito difícil dar o mercado perfeito, porque o mercado perfeito é muito difícil de se encontrar, e ele diz mais, é impossível se encontrar um mercado perfeito, tá? Aí depois abre para o professor Ciro, professor Rodrigo, mas mais ao professor Ciro, que é o professor de economia, né? Nosso professor, nosso coordenador na economia, porque é onde você tem vários atores, eles não influenciam no preço do outro, né? Você tem a demanda, né? E a procura vivendo em harmonia, é aquela coisa bem. Eu posso falar agora uma bobagem muito grande, que professor, eu não sou formado em economia, tá? Eu sou um estudante de economia, então o senhor tem assim, não digo direito, o senhor tem a obrigação de me corrigir, pode ser agora mesmo, entrando no bate-papo, mas é aquela ideia que os liberais têm na cabeça, né, de você pensar um mercado perfeito, tudo lindo, mão invisível do mercado, tal. Olha que maravilhoso, olha que coisa linda. Aí vem uma pandemia em 2020, o preço da máscara que no dia anterior custava 10 centavos passou para 2. Então, olha como o mercado perfeito é maravilhoso, né? O mercado perfeito, mercado livre, a mão invisível, né? O professor até falou do Smith, né? Então, a gente tem também o mercado perfeito, tem o mercado imperfeito, que é a concorrência imperfeita, né? A concorrência perfeita, a concorrência imperfeita, né? Que aí você se aproxima muito do mercado perfeito, mas com algumas falhas de mercado, um influencia o preço do outro, um dá um toquinho, vão baixar aqui. Então, existe uma série de fatores, né, que não são totalmente tóxicos e nefastos à concorrência, mas que foge dessa condição de um mercado, de uma concorrência perfeita. Estou para dizer, viu, professor, que todas essas aqui,
a concorrência imperfeita é a mais que se aproxima da ideal, porque é difícil você chegar no mundo ideal da concorrência perfeita, né? Se a gente tem uma concorrência imperfeita, mas tendo concorrência, né, a gente está trabalhando bem essa questão do mercado. Depois temos o oligopólio, vários demandantes, vários vendedores, eles estão ali comandando o mercado, e o contrassenso dele, o oligopsônio, são vários compradores comandando o mercado. Isso é normal quando, por exemplo, uma indústria só no Brasil faz determinado... Então, ela tem o poder de regular o preço, por exemplo, de quem vende, né? E tem o monopólio bilateral, né? Que a gente trabalha com o monopólio onde uma empresa vende para outra e aquelas ficam nessa, e então você tem um monopólio é quando alguém, né, ela tem a exclusividade de venda no monopólio, e o monopólio bilateral quando você tem a exclusividade de venda também, de compra também, de quem está no outro lado do mercado. Então essas são as estruturas de mercado, as estruturas concorrenciais, né? E a concentração econômica, ela vem ser inserida dentro dessas falhas de mercado, né? Dessas falhas de concorrência, né? Tá. Então, o que seria, né? Essa ideia da concentração econômica, né? É assim, você tem a regulamento europeu que trata disso, você tem regulamento americano, mas a gente tem nossa lei que trata da concentração econômica, que ela está presente na lei 12.529 de 2011, que é a lei antitrust, né, que a gente brinca, concorrencial. E o artigo 90, ele vai trazer o seguinte, olha a discussão que a gente precisa fazer. Para os efeitos do artigo 88 dessa lei, realiza-se um ato de concentração quando, 1, duas ou mais empresas anteriormente independentes se fundem. 2, uma ou mais empresas adquirem direta ou indiretamente por compra ou permuta de ações, cotas, títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações ou ativos, tangíveis ou intangíveis, por via contratual ou por qualquer outro meio de forma o controle ou partes de uma ou outra empresa. 3, uma ou mais empresas incorporam-se a outra ou a outras empresas. Ou 4, né? Duas ou mais empresas celebram um contrato associativo, consórcio ou joint venture. Ok, isso é o que a legislação traz. São basicamente, atos de concentração econômica, são basicamente junção de empresas que elas tomam tamanho tal, que elas mordem, elas engolem a concorrência, trazendo uma falha de mercado. Ou um oligopólio, ou um oligopsônio, né? Eles trazem esse problema, né? Esse vício para o mercado. Então, a concentração econômica dos meios de comunicação, e fazendo um estudo dos pareceres e das decisões do CAD, a gente não vê, por exemplo, Rede Globo de televisão e Record TV sendo consideradas empresas que, pelas suas retransmissoras, pudessem ser consideradas como empresas que estão dentro de uma ambiência de concentração econômica. Tá? Só que a gente sabe que a realidade é diferente. Porque existe algum fator que trazem poder tamanho para elas, que elas não perdem concessão. E eu te digo mais, por que não perde concessão? Porque se a gente for para a Constituição no artigo 220 e 221, preferencialmente aqui, o artigo 221 da Constituição diz, a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios: preferências e finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente que objetive sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme preceitos estabelecidos por lei, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Tá? Mas fake news, narrativas, né, contra-informação, isso tudo entra no aspecto do artigo 221. E por que essas empresas televisivas, as quais eu cito do livro, cito aqui também, elas não perdem concessão? Por que o CAD não toma conta disso? Por que o CAD não interfere? Porque existe
uma concentração econômica aí, de repente, escondida, velada. E essa foi a ideia da pesquisa para o livro. Porque, como eu já disse, o próprio Pierre Bourdieu, ele é incisivo em dizer que, né, a própria televisão, quando ela tem um índice de audiência, né, tamanho, ela consegue maiores publicidades, ela consegue trabalhar dentro das suas linhas editoriais politicamente, e é por isso que ela tem, sim, através dos índices de audiência, né, um fator que pode ser considerado como um fator para justificar a concentração econômica desses meios comunicacionais dentro da ambiência da televisão. E até tomo liberdade e leio aqui, né, 2 parágrafos do livro que diz o seguinte: importante relembrar que as concessões se dão basicamente por critérios políticos, o que torna o veículo concentrado uma máquina de formação de opinião pública e convencimento, obtendo poder para ressignificar determinados discursos. Nesse sentido, Pierre Bourdieu defende o posicionamento de que os índices de audiência são fatores de manipulação das informações. Para tanto, necessário se faz conceber um breve relato da sua obra sobre a televisão. Então, o próprio Bourdieu, na obra, ele fala que o fator de índice de audiência, ele traz maior publicidade e ele alcança índice de convencimento. Aí depois a gente faz a explicação através da Hannah Arendt, né, sobre uma obra dela muito interessante, que é A Condição Humana, que o homem chegou num ponto da vida que ele não quer mais pensar, né? E isso ela vai justificando o próprio convencimento da ideologia nazista, né? Mas é basicamente isso, né? Você tem um grau de índice de audiência, né? E isso pode ser considerado como um fator de concentração econômica. Então você pode fazer e criar narrativas. Então, professor Ciro, professor Rodrigo, a gente chega num ponto aqui. Primeiro ponto, que os índices de audiência, pautado num referencial teórico do Pierre Bourdieu, ele pode, pelos seus desdobramentos de convencimento, de publicidade, ser um índice de concentração econômica, principalmente no que tange a questão da publicidade em si. Tá? Essa é a defesa que eu faço. Ok? Perfeito? O que isso pode trazer de malefício à sociedade? O malefício é aquilo que nós já dizíamos, né, no início, né? Nós dissemos no início. Que você tendo um meio de concentração, um meio comunicacional concentrado, esse meio vai criando a ideologia, ele vai mudando eleições, ele vai fazendo uma série de... Ou seja, esse meio ele vai tirando a sua liberdade e a sua dignidade. Tá? Vejam bem. A ideia da tese é descobrir quem que é o fiel da balança para decidir o que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio. E eu já adianto para os senhores que eu digo que é a mídia concentrada, através até dos índices de audiência, usando os índices de audiência como fator. Um fator que dentro dessa ambiência de comunicação, ele está presente, ele é necessário para fazer essa análise de concentração econômica. Então, vamos lá. O que é liberdade de expressão? A gente parte agora para uma parte que não é tão econômica, não, é econômica, mas ela é necessária a gente trabalhar aqui. Liberdade de expressão está previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 4º, no inciso 9º, que basicamente fala o seguinte, né, que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato, e que todos têm o direito de expressar seus pensamentos científicos, artísticos, políticos, literários, sem que o Estado ele promova essa censura prévia. Pronto, ponto final. Isso é liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu penso,
minhas ideias e tudo mais. Mas nós temos um problema de discussão, que o próprio Supremo Tribunal Federal do Brasil, né, a comunidade europeia, os Estados Unidos, com a segunda emenda, ele distou um pouco disso, porque é o país das liberdades, mas eles já perceberam também que liberdade em demasia não é tão pertinente, porque, né, num chavão extremamente chulo e popular, a tua liberdade termina quando começa do seu vizinho, do seu semelhante. Né? No Brasil, nós não, por decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e com o lead case do HC 82424, do caso Helvanger, no Rio Grande do Sul, né? Ele já entendeu que, havendo choque, nenhum direito fundamental constitucionalmente consagrado, ele é absoluto, ele é relativizado quando existe um choque de direitos fundamentais, né, que a gente chama isso de antinomia, né? Então você faz pelo princípio da proporcionalidade, você vê no caso concreto qual direito fundamental ele sobressai sobre o outro. Então, por exemplo, liberdade de expressão versus direito à intimidade, honra e privacidade. Qual que deve ser num caso concreto ser privilegiado? Depende do caso concreto. Se for uma pessoa famosa, a intimidade dela, a imagem dela, ela foi relativizada. Então, de repente, né, a liberdade de expressão de quem falou dessa pessoa famosa, ela sobrepõe sobre a intimidade, a imagem e a vida privada dessa pessoa. Mas uma pessoa como o Arthur, por exemplo, aqui, que é desconhecido, ninguém conhece, falam mal de mim e tal, falam da minha intimidade. Aí sim, aí eu sou uma pessoa comum. Essa liberdade de expressão ela não pode ultrapassar alguns limites. Por isso que a gente faz, eu tenho algumas coisas escritas nesse sentido, algumas coisas não, tem bastante coisa da minha produção científica que é nesse sentido, que é sobre os limites jurídicos da liberdade de expressão. Né? O livro ele tem essa ambiência de discussão também, a tese. Né? Então, quando você passa do limite da liberdade de expressão, você está gerando um dano a outrem. E ali você pode pôr um ponto naquele limite. Você não precisa... mas e a censura prévia? Eu já me chamava de professor. Aqui eu não sou professor. Aqui eu sou aluno. E a censura prévia discente? Né? Como é que fica essa situação? Então, a gente tem a teoria do da prior restraint doctrine, que diz que você não pode proibir, mas você pode penalizar pelo ato concreto. Então, se eu falei que os negros deveriam ser queimados na fogueira, né? Eu falei, mas alguém colou minha boca? Não, mas eu vou responder por isso depois. Por quê? Porque a liberdade de expressão ela encontra limites constitucionalmente previstos. Quando a gente faz uma leitura sistemática da Constituição, eu não consigo refutar um direito fundamental em favor do outro. Então, eu preciso fazer essa ponderação. E essa ponderação para o pessoal do direito aí, Robert Alexy, na teoria dos direitos fundamentais dele, ele trabalha muito bem essa teoria da ponderação de direitos fundamentais. Mas o que acontece nessa situação? Nós temos a liberdade de expressão e nós temos uma ideia chamada de discurso de ódio também. Esse discurso de ódio veio à tona uma década atrás, antigamente não se falava muito disso, e começou a ser estudado agora, no início do século que estamos vivendo, que é a fala contra uma minoria, que essa fala violenta contra uma minoria, ela afasta essa minoria do debate, ela afasta da comunidade e, pior, ela tira a sua dignidade. Esse é o discurso de ódio. Né? E a gente tem no próprio leading case aí do caso Helvanger, né? Ele escreve um livro no Rio Grande do Sul falando que o Holocausto não ocorreu, é uma construção dos judeus, tal, um absurdo. E ele foi condenado, pelo crime de racismo, pelo discurso de ódio. Por quê? Porque ele defende que ele estava simplesmente exercendo o direito à liberdade de expressão dele e o Supremo Tribunal Federal falou não. Você passou do limite. Quando você passa do limite, você entra numa outra seara, você já não pode mais correr a liberdade de expressão. Ótimo. E eu olhava aquilo e falava assim, tá. E eu me recordo, que eu não lembro, no começo das minhas pesquisas, tinha um programinha do Adnet na Globo, e eu chegava da faculdade à noite, eu dava aula lá em São Paulo, eu ligava para ver o que estava passando. E ele... basicamente, eu não sei o que ele falou, mas foi um discurso de ódio descarado, assim,
que ele fez sobre uma determinada minoria. E olha, senhores, conceito de minoria não é quantitativo, é qualitativo, tá? Negro pode ser considerado minoria, apesar de ser mais de 50% da população brasileira. Mas eles não têm as mesmas vozes e a mesma representação social e política de outros grupos, tá? E eu me recordo que ele falou isso, eu falei, não é possível, cara, os caras estão fazendo discurso de ordem na cara dura e ninguém vai meter nada na Globo, nenhum processo, nada, e eu falei assim, não, é mídia concentrada, os caras estão lá, estão de conluio com o concessor, né, tem dinheiro, tem índice de audiência, então traz publicidade, então não pode ser. Então a discussão justamente é essa, né? Quem na mídia televisiva é esse fiel da balança? Quem é que fala, olha, isso é discurso de ódio, isso é liberdade de expressão? O judiciário fala, mas existe um fenômeno muito maior, que é a mídia concentrada. Ela consegue pegar um discurso de ódio e falar assim, não, isso para mim é liberdade de expressão. Por quê? Porque a concentração econômica, através dos índices de audiência, lhe dão este nefasto poder. Tanto é que o próprio livro aqui, eu fiz um recorte interessante, porque a tese tem que recortar, senão você vai ficar falando a resto da vida do negócio, você recortou, você vai ser espancado na banca. E eu falo que eu ia tratar das duas maiores mídias televisivas, Globo e Record, comprovados pelos índices de audiência do Ibope, e que as minorias, eu trataria das minorias religiosas, mais específico, as evangélicas, e eu trouxe reportagens das duas mídias fazendo discurso de ódio. A própria Record, que é uma televisão, que ela tem origem, né, numa denominação protestante, ela faz discurso de ódio contra um concorrente dela, e tá tudo certo. E a Globo detona os protestantes, e tá tudo certo. Né? E por que ninguém chega nisso? Porque a concentração econômica, com base na ideia do Bourdieu, traz esse poder para ela, um poder extremamente nefasto para a sociedade brasileira. Então, olha só, a economia pode ser o bem, mas também pode ser o mal de uma sociedade, né? Porque uma concentração econômica pode criar um monstro, um leviatã, alguém que vai chegar, falar na sua programação que o elefante voa e 60% da população brasileira vai sair na rua para procurar esse elefante voando. Então, brincadeiras à parte, a concentração econômica de um meio televisivo, ela pode mudar ideologias, ela pode derrubar governos e ela pode sacrificar inimigos. Por isso que é um perigo termos concentração econômica nos meios de comunicação. Eu agradeço, professor, já partir daqui para o final, para os agradecimentos, né? Não quero me delongar muito, mas eu gostaria de escutar vocês também, o que vocês acham, maravilhoso. A tese foi aprovada, foi considerada inovadora, né? Mas eu estava basicamente conversando com juristas lá, né? Faltou um economista ali, um economista mesmo, para de repente brigar comigo e falar assim, não considera o índice de audiência como um fator de concentração econômica, como você está falando. Mas tinha uns caras legais ali, então as discussões foram boas. Gente, muito obrigado, professor, muito obrigado. Está sendo uma honra eu poder falar na IES, a qual eu estudo. Então, para mim, é um fator que eu vou levar no meu coração aí como motivo de honra. Obrigado. Não vai ser a primeira vez, vamos fazer muita coisa ainda juntos aí. Estou à disposição. Obrigado, Arthur. Então, o que eu queria comentar aqui, daí o Rodrigo, daqui a pouco passo a palavra para o Rodrigo também, vejam só a complexidade da temática, porque se a gente for para o lado econômico, se a gente for pensar e trabalhar um pouco a teoria do consumidor, o poder de influenciar, né? Se a gente for ver a concentração econômica ali, talvez ela não fique clara pro CAD, porque o CAD trabalha com fusão, com participação acionária e tal. Mas se a gente analisar os índices de audiência como participação de mercado, aí fica claro que essas duas, naquele momento, detinham uma concentração. Porque elas são parte de um cartel, que é um oligopólio, não é isso? Elas são parte de um cartel, de um oligopólio. E com certeza
sendo duas das maiores, teriam poder de influenciar o consumidor. E vamos pensar agora, esquece o consumidor, usa a teoria por trás, mas pensa o eleitor, pensa a pessoa Uhum. que vai desenvolver o seu dia a dia, né? E Pensa eu os vou, agentes democráticos. exatamente, eu vou além agora, sai da Globo, da Record, e pensa É, no que é um X, no que é um WhatsApp, no que não, são mas as daí grandes, né? deixa As eu big trazer uns techs, né? números. Deixa eu trazer uns números para você avançar desses números, pode ser? Claro. É porque eu recentemente também gravei umas disciplinas aí para EAD na pós e eu peguei coisas bem interessantes. Se você for num primeiro momento, no primeiro momento a gente pensa o seguinte: as redes sociais, a internet, ela democratiza, ela pulveriza e não existe muita concentração. Lê do engano nosso. Porque se a gente for pensar hoje, lembra que deu um apagão na internet um mês atrás, 2 meses atrás, que foi o se eu não me engano, é o banco de dados da Amazon que deu um problema. Foi uma empresa lá O, nos Estados Unidos que complicou a vida de todo mundo. mas olha só, hoje a gente tem três grandes bancos de dados no mundo atuando, que é o Amazon Web Services, o banco de dados para o mundo inteiro, que você, empresas, cartórios, dependem desses caras. Os maiores, então, é Amazon, Google Cloud, Google, e Microsoft Azure. São os três. Então, isso é uma concentração. Mas Com daí certeza. muita gente pensa o seguinte: não, mas a internet permite que coisas novas surjam. Bom, a Microsoft ela é de 1975, então ela tem 49 anos. A Amazon ela foi criada em 1994, então ela tem 30 anos. O Google é de 1998, ele tem 26 anos. E o Google depois compra o YouTube, né? Então, olha só, o Google e o YouTube hoje, o poder que tem, vamos considerar Google, né? O Google, em termos de anúncio, e aí você vai para essa questão de tanto a pequena empresa ou até o grande empresário precisa anunciar no Google, precisa aparecer no Google, no YouTube, ter canal no YouTube, e o pequeno também. Você não pode ficar fora, né? Eles são grandes parceiros para você. Mas os caras, eles têm um poder enorme na economia, né? Então você pega o Google, aí daí você pega a Amazon, que os caras têm desde distribuição de centros de distribuição, mas eles também têm o e-commerce, tem sistema de pagamento e tal, né? E aí, para terminar a minha questão da concentração, a Meta, que a Meta é a que tem o Facebook, o WhatsApp Instagram. e o Instagram. O Facebook foi criado em 2004, então já tem 20 anos. Bom, os caras, muitos alunos nossos aí não tinham nascido, né? O Microsoft, de 1975, o Ciro não tinha nascido, Não, né? eu tinha nascido já. Eu já tinha 15 aninhos. Oh, mas agora eu jogo para vocês. Microsoft, Amazon, Google e Meta. Olha o poder que esses caras têm. Eles têm um poder de comunicação, Uhum. eles filtram as coisas, eles podem até direcionar, se eles quiserem, uma campanha política, alguma coisa assim. Coloca o Mas X também tem mais um, aí. mas tem um poder econômico, porque os caras eles vão expandindo o tempo inteiro, entendeu? Eles começam lá com um e-commerce, de repente eles oferecem o armazenamento da mercadoria, aí o transporte, aí o sistema de pagamento, e você vai ficando tudo lá, né? Hoje em dia, um médio ali, empresário, se você publica lá na Amazon o seu material lá, o seu produto, você vai ter um suporte até de propaganda, que eles te dão dicas de fazer anúncio, faça um anúncio assim, até de gerenciamento de financeiro. Então eles fazem de tudo. Tipo, você fica meio, ó, se você não tiver na Amazon, você não está meio Não fora do mundo, existe. né? E muita gente hoje, e até dizem o seguinte, ó, que teve os mecanismos de busca, né, de produtos e tal, tiveram
etapas, né? A primeira foi do buscador no Google, né? Buscar o produto no Google, vai aparecer o anúncio, o primeiro lugar e tal. Depois as redes sociais. E agora é o marketplace. Porque você entra lá, eu quero comprar um tênis. Eu vou lá no Mercado Livre, eu vou lá na Amazon e começo a comparar. Porque ele me permite que eu compare vários produtos, né? E por região, fornecedor, preço, garantia, papapá. E aí você vai meio ficando refém desses caras. Aí, deixo para vocês, mas eu acho que esses caras, ó, Amazon, Microsoft, Meta e Google, uh, são os caras Eu dominam o incluiria, mundo. de certa medida, o X, né? Também, que tem um espaço aí um pouquinho diferente, mas também tem um Mas é que eu estava espaço, que é, falando né? do sentido Você está falando econômico da... Sim, eu sei. e comunicação, sabe? Eu só queria, Sim. porque ele, Não, ao mesmo desses tempo, quatro, realmente. sabe? Porque E, eles são tanto econômico como de comunicação, porque daí sim. você publica o teu conteúdo, entendeu? E uma coisa interessante que o Rodrigo colocou aí, que eu vejo como fundamental também, é a tendência à concentração mesmo. O cara Sim, cria uma ideia nova, o grande vai lá e faz o quê? Compra ele, compra. né? Isso é Sim, uma tendência no mercado mundial e no uhum, Brasil em todos os segmentos da economia. sim, A maioria das empresas pequenas, elas sonham ser compradas. Essa é a impressão que a gente tem, não é isso? Elas sim, sonham sim. ser compradas. O cara vai trabalhando até o momento que, "Putz, agora vão me comprar, entendeu? O cara vira sócio daquela outra empresa lá enorme e enche os bolsos, entendeu? É isso que ele quer fazer, a boa parte. E do outro lado, tem essa concentração muito clara. E vejam o que eles estão fazendo no mundo, se a gente for olhar. Oh, Estão dominando mercados, né? Mas a Mercados de Amazon, verdade. imagine, a Amazon, estou chutando a Amazon, mas podia usar os outros, né? A Amazon ela consegue ter um levantamento de informações sobre os produtores e os compradores, a quantidade de informação que eles têm. Eu vi uma jornalista, acho que foi do Reino Unido, que ela exigiu que a Amazon passasse para ela todas as informações que a Amazon tinha sobre ela, sobre a jornalista. Diz que ela comprou 2 vezes na Amazon. Diz que veio um catatal de um relatório sobre a mulher, site que ela entra, quanto que ela gasta, profissão, família, tarará. Então imagine o cara que, né? Então primeiro eles têm informação sobre consumidores do mundo inteiro e sobre demanda de produto. E aí o que que Com eles faziam certeza. um tempo atrás? Pô, tava saindo muito tênis de corrida azul solado vermelho. Eles têm uma linha Amazon Basic. Pô, tá vendendo bastante tênis, eu vou meter o meu, entendeu? Tá? Então, olha o controle que esses caras têm sobre E agora, ligando com o começo que o Arthur falou, né? Você assiste um programa na Globo, parece aquele tênis lá, entendeu? Sim, 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 Que sim, agora sim, eles são, a sim. legislação brasileira obriga o merchandising no final do troço a dizer, ó, mas passa daquelas letrinhas rápidas assim que não adianta nada, entendeu? Sim, Tem, sim, 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 tem sim. Eles um são livro, obrigados a dizer o merchandising, né? Mas passa, a gente nem percebe, né? Não, e no YouTube, né? Você tá falando aqui, de repente captou o áudio no teu computador, você tá vendo um vídeo no YouTube e tem um comercial lá do tênis. É, Um vídeo lá que está vendo sobre, sei lá, forró no é bem litoral do isso mesmo, Paraná. né? É tem bem um por aí livro, mesmo. tem um livro bacana, chama O Capital Está Morto, de Mackenzie Wark. Ele fala que hoje a classe dominante não detém mais bens, né? Ele detém informação. Sim. Então, hoje, o grande capital é a informação, né? Básico, ele constrói toda uma ideia legal, mas o É. resumo é esse, né? É, cara, E, informação. e o triste não é a questão tanto da informação, o que mais preocupa é a desinformação. É, Porque hoje em dia as pessoas, em sua maioria, têm dificuldade de saber o que é informação e o que não é. A gente vê sim, essa sim. questão das fake news, né? É, E você vê, não são pessoas que não têm informação, que não têm estudo, não são. São pessoas que estudaram, que têm discernimento, e caem na conversa de uma forma assim absurda, né? Vocês
viram a discussão, saiu um pouquinho da discussão da questão do terraplanismo, né? Eu não esqueço até hoje, foi um dos filmes mais de comédia mais divertidos que eu assisti na minha vida, nos últimos 30 anos, foi aquele filme que a Netflix fez, que falava da Terra é plana, Da que Terra plana. era a Terra plana, não é isso? Era um documentário onde eles entrevistavam pessoas que acreditavam que a Terra é plana, daí a gente fica sabendo que tem convenções internacionais, que existem movimentos que são milhares de pessoas, e era muito engraçado. Eu assisti para ver, de curioso, mas eu dava risada, e minha mulher chegou, está rindo, eu não estou vendo o filme, mas como assim está rindo? É que era divertido, eles tentando mostrar que a Terra era plana, daí faziam aqueles experimentos com raio laser, não sei o quê, daí não sei quanto, daí chegava e faziam as medições, e dava aquele número, não sei quantos graus lá, que demonstrava que a Terra não era plana. Não, devemos ter feito alguma coisa errada, e começava tudo de novo. E eles acompanhando essas pessoas fazendo os experimentos. Quer dizer, eu dava risada porque eles tentaram o tempo todo mostrar que a Terra é plana e faziam um experimento, dava tudo errado sempre, né? Hum. Então, mas vocês vejam aqui a quantidade de brasileiros que tem que acreditam piamente que a Terra é plana. Uhum. Que a imagem que da Lua, que foi Era uma fake. coisa feita, foi uma pintura, né? Daí eles divulgaram a pintura, que tem o problema lá da bandeira, que não sei o quê, que não se... Sabe? As coisas assim mais absurdas. Mas isso o que que é? É efeito disso, da mídia, da concentração. Eles, hoje, eu diria que a mídia televisiva perdeu um certo espaço, né? Hoje, se você fizesse a tua pesquisa hoje, com certeza, com o surgimento das outras formas de comunicação, Uhum. as empresas televisivas perderam um certo Mas, espaço, professor, né? nós nos preocupamos com isso e nós somos atrás. A internet, ela popularizou muito, tal, mas até hoje a mídia televisão mesmo, ela é muito forte. Sim, concordo. Eu lembro que eu estava na época da pesquisa, acho que 2018, estávamos todos reunidos numa viagem com os primos, tal, e o pessoal parou porque tinha que ver aquele capítulo específico da novela. Ah, parou, galera, sentou. E eu fiquei lá no meio. Aí minha prima conversando comigo, assim, mas a TV, nada a ver. Hoje a internet. Eu falei assim, você tá fazendo o quê aqui? Você parou para assistir novela. Ela ficou toda sem graça. Tá entendendo? Mas tem o brasileiro hoje, ele não. É óbvio que tem outras opções. Mas a família em si, ele senta na frente da TV. Ele Sim, senta. Mas, Arthur, a pergunta ainda ficando no seu tema. O seu tema é a questão da audiência e da concentração desse É, poder comunicacional. sim. Você acha que esses big techs, e vamos colocar no meio o Globo aí e tal, você acha que tem como a gente quebrar esse, não é tipo um oligopólio, vamos dizer, de comunicação? Você acha que há uma chance? Ou que Professor nem Rodrigo, o professor Ciro falou, ó, daqui a pouco o cara cria um negócio lá, e começa a transmitir jogo de futebol, ele sozinho, ele, a mulher, depende, tem audiência, aí chega lá e o Google compra o cara, o Amazon compra e joga o cara lá no Amazon Prime. Você acha que televisão. tem solução ou não? Televisão. Vamos partir da Tá. televisão. Concessão é política. é Estamos. verdade. Você lembra que o Bolsonaro falou que ia arrancar a concessão da Globo? E vieram conversar comigo. Eu lembro que deu uma outra entrevista. Eu falei assim: decisão política. Se ela não está lá nos requisitinhos, lá, se ele achar uma coisa fora dos requisitos para concessão, tá fora. Mas então você acha que no futuro a concentração sempre vai existir? Essa concentração? Eu acho que existe, porque o Brasil, e aí a gente na ciência política, né, na sociologia, o Brasil, ele é o país do lobby, né? Então, sempre vai haver interesses por trás disso tudo. Eu acho que é cultural nosso, o problema está aí, é cultural.
É E difícil por causa disso. é o lobby que não é o lobby americano, né? Não, É a É amostra, né? transparente, né? É um não, lobby o ilegal, lobby. né? É E o a lobby gente não ilegal, consegue é a fazer. É o troca lobby por baixo, legal. né? Né? A gente não Exatamente. consegue. A gente não consegue. Gente, vê aí a Folha de São Paulo, vê o Estadão. Cara, bate o vento, eles estão mudando a linha editorial deles. É um negócio de doido, cara. É É verdade. difícil quebrar. E o É que difícil, aconteceu, né? é difícil Se você quebrar o sistema olhar, nesse sentido. eu lembro que eu, por exemplo, durante a minha vida, assim, o Estadão era abominável, né? Para Sim, mim. A Folha era aceitável, nunca foi é, aquela maravilha, mas era aceitável. Agora eu vejo coisas do Estadão que eu acho que está certo e a Folha está abominável, entendeu? E os caras começam a. Realmente, o que você falou, muda um pouquinho o vento, eles vão para o lado que interessa. é. E o que eu fico preocupado é que isso acarreta na política, na formação de opinião, então, de uma forma geral, Uhum, e essa formação de opinião, ela vai para o econômico também. Por quê? sim. Se a gente for olhar questões que você para pensar, né? Ah, os Estados Unidos são um exemplo em um monte de coisas para a mídia. Pega a Globo, pega todo exemplo para a mídia. Estados Unidos é um exemplo. Menos na questão da jornada de trabalho. Uhum. Porque todo mundo descendo a lenha na jornada. Não, não, porque tem, não pode mudar 6 por 1. Por que eles não falam que nos Estados Unidos é 5 por 2? Quer dizer, é uma coisa assim, né? Então, quando interessa, o discurso é É. favorável àquele lado sempre, né? Então, realmente é uma coisa que preocupa e é uma discussão que, se a gente for olhar, a concentração, ela é muito forte. Por quê? Hoje, na internet, você observa alguns canais de comunicação surgindo, mas eu entendo que chega um momento que fica limitado ainda. Por quê? Por causa do marketing. Eu acho que o marketing que ele vai fazer um canal e mais ou menos, né? Tem alguns canais que estão conseguindo. Tem um exemplo que é muito claro, que é o tal do ICL, né? Instituto de Hum, Conhecimento Liberta, que ele não tem publicidade, ele não tem sim. apoio, mas é uma proposta diferente, é uma proposta política. Dá para ver claramente que é uma proposta política. Em alguns momentos, os noticiários do ICL ganham, tá, de noticiários das empresas tradicionais, mas aonde? Na internet, né? Vai ver o resto, Mas eu acho que volta para a né? questão Vai ver o econômica resto. sempre, né? Que Com vocês certeza. comentaram, porque muitas vezes o cara ele acaba anunciando no YouTube ou colocando o negócio dele no iFood. Se você tem um restaurante e você não está no iFood, você está fora do universo, Sim, né? volta para Mas daí, volta para né? Então tem um fator assim, há uma pressão econômica também de você estar presente nesses grandes, Sim. sim, né? com certeza, A não com ser que você queira certeza. vender só para o teu vizinho, aí daí É, também não vai, mas o impacto da massa são alguns canais, com certeza. poucos E a canais. mídia televisiva ainda tem um espaço muito grande, porque Tem. tem Tem. é o que a questão cultural mesmo, novela, essas coisas. Cidade Mas interior para para eles vender. trabalham com, ele diz que é o fenômeno multitelas, né? Tipo, olha só, Sim, a Globo. Quando a Globo tem o que que dá um programa que hoje a Globo ganha grana? Big Brother. Big Brother. A novela tá meio capenga. O Big é, Brother ganha, mas eles estão em multiplataformas. Eles estão, Uhum. sim. né? Tá rolando lá prova do líder, tá todo mundo no X, né? Tem os cortes no YouTube, tem a TV a cabo que eles vendem lá, Mas não pay deixa per de ser view. mas não deixa de ser a TV. A Sim, emissora mas de tem um, TV. mas É, concentra na Globo, né? Concentra na Globo, mas ela é, tem vários canais que, não, sim. daí você tem o pay-per-view, você tem Eles atuam em tudo, o né? corte no YouTube. Ou Uhum. eles mesmos pegam os influenciadores agora para colocar Sim, no Big Brother. Porque daí o É. influenciador já traz uma galera do Instagram e do TikTok para assistir os caras. Esses caras são malandros, eles não vão ficar só e mais uma na TV coisa, eles convencional. e eles entraram no streaming, eles Isso, entram na Globo, tecnologia, eles estão em Globoplay, tudo. Globoplay, Eles estão em Globoplay. tudo.
Isso não é Ele concentração? Quem? talvez não tenha um canal de tipo Google, né? É, Mas no restante eles estão em tudo, cara. Eles estão entrando em Sim. tudo. é. E não há limite para isso, é a impressão que eu tenho, né? Por quê? Uhum. Porque a globalização, ela impôs essa quebra de limites. Ela impôs essa quebra de limites. E você Uhum. falou, Arthur, no Você Bourdieu, eu falou usei o Bourdieu na minha, globalização. O né? pessoal que está Né? assistindo, se falou globalização, eles vão entender que você está falando da É, Rede Globo. globalização, eu usei o Bourdieu na minha dissertação de mestrado, porque eu discuti o Aham. neoliberalismo, né? E eu trazia ali a questão, uma outra abordagem, que também tem a ver com isso que a gente está discutindo, que o Bourdieu fala nos códigos da modernidade, né? Uhum. Onde ele diz que as pessoas que já nascem em famílias que têm livros, que têm informação, que têm isso, aquilo outro, já têm maior facilidade para entender os códigos da modernidade do que Sim. aquelas pessoas que nascem em famílias onde não há esses aspectos culturais, né? A questão da educação, uma série de coisas. Então ele diz, ó, essas pessoas já saem em vantagem. Eu, por exemplo, posso me sentir um privilegiado, porque eu já comecei com os códigos de uma forma diferente. Por quê? Meu pai era autodidata, formado, estudou, aprendeu a ler e escrever, porque foi lá, esse professora na casa dele lá, no interior da Espanha, mas ele lia muito, ele aprendeu, ele lia muito. Então, na minha casa sempre teve livro, sempre... isso facilitou para mim. Não tem a menor dúvida que facilitou. A Certeza. questão que o Bourdieu falava. E a concentração dos meios de comunicação, ela ajuda, na minha opinião, no sentido contrário. Porque eles tentam manipular as pessoas justamente para não ter acesso a muitas coisas. É o que a gente percebe. Só Uhum. que o discurso é diferente, nós estamos dando acesso para todo mundo, mas de forma velada, É. eles manipulam para um lado justamente para as pessoas não terem acesso a essas coisas. Pega, Então, aí você, realmente, a manipulação é uma coisa séria do ponto de vista é, da economia, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do mercado consumidor, do ponto de vista ideológico, político e assim por diante. uhum, sim. E isso que você colocou realmente é o começo desse processo todo. E que ainda tem muita coisa para acontecer, porque a gente está vendo essas mudanças que o Rodrigo colocou, né? Sim, Essas novas verdade. formas de entrar as pessoas. Então, realmente é uma coisa sem fim. E eu não vejo muita. Eu fico preocupado, porque a gente vê os resultados das eleições, a gente vê coisas que até um tempo atrás era inadmissível a gente ver esse tipo de coisa que a gente vê hoje, que é a normalização da violência, a normalização do discurso de ódio, uma série de coisas. Uhum. Assustava a gente. Hoje tem grande parte da população que acha isso normal. É. Nós aqui em Curitiba tivemos uma candidata e quase se elegeu, né? E se você for ver o que ela faz na Gazeta do Povo, o que ela escreve, é assim, é assustador. Ela quase se elegeu, faltou pouquinho para ganhar a eleição aqui em Curitiba. Por quê? Porque as pessoas estão normalizando tudo isso. Então, realmente preocupa, né? Não sei se a minha fala é apropriada, mas eu vejo que Não, realmente claríssimo, preocupa nesse claríssimo. sentido, E, né? e a gente tem outro fenômeno, que é a outra ponta do fenômeno, né? É a outra ponta que você pega um sujeito cansado, um sujeito já que já não quer pensar mais, né? Que para ele tá tudo bom, ele vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Que a Ana Arendt ela trabalha na condição humana, né? É, tá Então, tudo ligado, tem a menor dúvida. é exatamente E isso. não é à toa que o que o nazismo fazia É com exatamente a isso. publicidade, o fundo de tudo, a teoria é a mesma, Uhum, seja sim, lá, seja hoje, sim, né? sim. É isso É o mesmo. discurso, não é Exatamente verdade? isso. Realmente É, complicado, né? Eu Mas, acho que o Arthur pode fazer uma nova edição agora do livro dele, com certeza, fazendo fazer mais um pós-doutorado o, agora. o 3.0 agora, tipo pode uma ser, pode continuação. ser. Eu estou com um projeto aqui com um amigo lá de Goiás para a gente escrever um manual de direito constitucional e já está tomando um tempo doido, mas pode ser. É uma boa Porque a ideia aí. questão da. E vou entrando agora, né? A regulamentação da questão
do ponto de vista do CAD, ela não vai nesse ponto, né? Não, Ela não vai não, nesse ponto. não vai. Ele não vai. Tanto é que a tese, né, a inovação é você trazer um outro para a discussão, um outro fator que é o índice de audiência, né? Ah, sim. Então, ela não vai no ponto. E se a gente for olhar, isso preocupa ainda mais, porque você fala em regulamentar as mídias sociais. O que está por trás de tudo isso? É a manutenção dessa liberdade dessas empresas fazerem o que querem. É a Uhum. impressão que eu tenho, posso estar enganado, né? O Rodrigo é mais especialista nessa parte de marketing digital, as coisas que eu, né? Ele trabalha isso, eu estou dando a visão de alguém que enxerga só. Mas a impressão que eu tenho é isso, que essa regulamentação não acontece por quê? Porque o lobby está lá para É, garantir que não haja nenhum tipo de controle. exato. E essas coisas se multiplicam. Na Europa mudou um pouco, mas para a gente conseguir ter aqui no Brasil o que eu evento na Europa, a gente não chega nem perto disso, né? O Congresso para. É verdade. O Congresso para por quê? Porque aí tem os interesses, tem o lobby, tem isso. Sim, E sim, a sim. questão econômica, tá tudo ligado. Tá tudo Então, a gente ligado. não sai, a gente fica dando volta no mesmo Correndo, lugar, né? correndo atrás do rabo. É. Mais ou menos isso, né? Então, Exatamente. Exatamente. pessoal que está nos ouvindo, querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Mandem pelo chat aqui. Ô, Ciro, avisa eles da chamada aí. Eles têm que Eu preencher mandei aquele ali link. mandei no chat aqui a lista da chamada para quem quiser emitir o certificado. Vou copiar e vou mandar de novo, tá? Tem que preencher ali o Eu link. quero um certificado por dois Ah, motivos. Um para com lançar no certeza. Lattes e outro, e outro para computar horas, né? Atividades complementares. Exatamente. Não, pode deixar, o seu já vai, com certeza. Eu agradeço. E aí, pessoal, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Nesse horário aí o pessoal Ah, o tá vendo a Felipe tá. novela. Não, o Felipe está escrevendo ali. Ah, não, a novela não começou, acho ainda, né? O Eu não pessoal sei que eles tá vendo a mudaram todos Globo. os horários agora. Eu estou mais por É. fora da novela que qualquer outra coisa. Não, e tem gente que vê a novela no dia seguinte. No dia Agora dá, seguinte, porque né? hoje é o Antigamente, É, Globoplay, né? eu trabalhava numa empresa aí, numa outra faculdade que eu lembro que eu ia trabalhar de manhã, 7h30 da manhã, e na coordenação do curso, então eu chegava, já tinha os funcionários na frente do computador ali, empenhados. Eu disse, poxa, mas o pessoal trabalhando cedão, né? E aí eu descobri que não, que eles estudavam à noite e eles perdiam a novela na noite anterior. Aí de manhã eles assistiam. Estava assistindo a Eu novela. comecei a flagrar, eu ia por trás assim do ombro, sabe? Eu olhava assim, poxa, o cara vendo a novela do dia anterior. E você E... achando que ele estava trabalhando. Não, mas aí para você ver, né, essas grandes empresas aí que concentram esse poder tanto de audiência como de economia, né, por questão econômica, Com esses caras certeza. eles dão um jeito de, eles não estão só num canal, né? Eles é, não estão só estão no streaming, estão no digital, eles têm um aplicativo, eles têm, né? Verdade. O Mercado Livre tem aquele Meli, que é um streaming É, associado à Disney. A Amazon tem Amazon Prime. Então, Prime, poxa, e o que que tem Amazon a ver Áudio a também. Amazon com, pô, tem um canal de vídeo, né? Então, esses caras, Tem, eles e acabam eles virando, produzem produzem séries e tudo. filme, sério. E Então, tá virando uma coisa realmente complicada, porque você não tem para onde correr, eles se adaptam às necessidades dos consumidores, né? com certeza. Se adaptam às necessidades. Então, o Com consumidor certeza. amanhã está querendo alguma coisa, o cara vai lá e faz. Não, precisa fazer só novela, né? O Felipe aqui fez uma colocação, diz assim: na minha percepção, o monopólio da mídia está sendo complementado pelas mídias digitais e a intenção dos políticos regular a internet nada mais é do que restabelecer o controle absoluto, tal qual existe na mídia televisiva. Faz sentido. Faz sentido. Só preciso fazer uma correçãozinha.
Não fala monopólio, fala oligopólio, porque monopólio seria se fosse uma só. Exato. Só esse. Seria, no caso, de Desculpa, repente, professor de uma mídia economia não estatal. perde uma, né? Uma mídia, uma TV estatal, por exemplo, né? É, Uhum. se Mas tivesse eu só, acho fosse só que uma tem o empresa. outro lado, né? Mas é Que muito comum as pessoas falarem em monopólio, né? É. Mas realmente é oligopólio, que são poucas que dominam o mercado. Uhum. mas Mas isso no que o fundo, Felipe, o que o Felipe coloca até faz sentido realmente, né? Faz Pode sentido. mas ser eu acho alguma. que isso que ele está falando, alguns políticos podem ter uma visão mais querendo apostar na mídia tradicional e patrocinar, comprar, fazer o que quiser. Mas também tem isso no meio digital, né? Tem muito político que também se aproveita dos canais ali que são mais fortes na mídia digital, um canal do YouTube, para também apoiar, para também ganhar o seu, né? Então, eu acho que são estratégias que os políticos têm para aparecer aí, para se comunicar com um grupo cada vez maior. Alguns optam pela TV, outros pelo rádio, outros vão lá na igreja fazer, né? E outros vão num canal do Ciro, lá da rede social, que ele fala bem de economia e tal, de repente pinta o político do Ciro lá, né? Ele molha a mão do Ciro, dá um automóvel de presente para ele, né? Pareceu um negócio diferente aqui, que não sei o que é. Vocês estão vendo aí, não? Vê, a Não fui eu gente. que, não fui eu que fiz isso aqui, hein? Olha o A Cirão. gente no meio do. No... Olha o É, ali, ó. Cirão. Oh, Ciro. E não é esse, não, não é esse, não. Eu tô brincando. Eu tava pensando no Ciro o Grande, da Pérsia lá. Quer dizer, era outra coisa. Da É, Pérsia. é. Vocês estão Ai, vendo ali ai. que tá aparecendo ali, nós três no meio de um troço ali? Together Model, não sei o que é isso aqui, não fui eu que fiz isso aqui. Já tô me preocupando. Então, tá vendo ali? Sim, a gente aí no campo, acho que é, né? É. É. Doideira. Não fui isso aí, não fui eu que fiz isso aí, não. A gente tem que Estranho. fazer uma outra conversa. Ah, Se quiser parar de gravar, Ciro, para não ficar muito vou longo, parar, vou parar. Parar que daí já é, vamos a encerrando, gente tem né? que fazer uma outra conversa sobre as bets. Pois é, Sobre essa é outra